Saudações! Boa tarde para quem está de boa tarde, bom dia para quem está de bom dia, boa noite para quem está de boa noite. Pessoal, mais um vídeo aí com 15 questões inéditas, certo ou errado aí. Dessa vez a gente vai de direito penal, o nosso Decreto-Lei 2848 de 1940, conhecida aí por muitos como direito penal. Pessoal, a gente vai fazer questões aí do direito penal aí, fazer breves comentários, discorrer das questões. São um total de 15 questões e a gente perpassa também aí por toda a parte geral do direito penal, com questões inéditas aí, pessoal. Então, desde já, compartilhe, comente, se inscrevam no canal, façam críticas, sugestões. É muito importante o feedback de vocês aí, pessoal. Tranquilo? Então, nós vamos iniciar aí com a nossa palavra aí diária, que está em Mateus 7,7, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa passagem, pessoal, ela é muito bacana, porque a palavra de Deus nos mostra que a gente busca, que a gente tanto corre atrás, que a gente bate, que a gente pede, que a gente busca, seria aberto, seria encontrado, seria nos dado. Então, pessoal, isso é uma passagem muito reflexiva para a gente nunca desistir dos nossos ideais, dos nossos objetivos, que Deus vai estar à frente, tá? E essa persistência aí é onde que habita o sucesso, é onde que habita, as pessoas que detêm aí aquilo que poucas têm. Então, pessoal, vamos junto nessa fé aí, com essa direção aí dessa passagem bíblica, que a gente vai arrebentar. Então, pessoal, questões certo ou errado, na medida em que a gente faça as questões, façamos aí pequenos comentários, A gente faça pequenos comentários, pois essa lei aí, ela é muito conceitual, muito principiológica, então a gente vai pegar naquilo que é o básico, aquilo que vai estar aí na nossa prova, que é a nossa literalidade, e alguns costumes também aí, que é importante aí, tanto constitucionais, como também principiológicos aí, que a gente possa de alguma forma discorrer. Bacana, pessoal? Então nós vamos partir para as questões aí. A gente vai estar sempre com o cabeçário aí, o comando da questão de modo igual, tá? A ideia é que a gente pegue mesmo os pontos necessários das questões, para que a gente possa chegar no dia lá da prova, da tão temida prova, e coloque o X no lugar certo, pessoal. Bacana? Então, partiu para a questão de número 1. Não há crime sem lei posterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Questão de número 1, pessoal. Se necessário for, pause o vídeo, tá? Para a gente poder não perder tanto tempo aqui nas questões e ser mais célere. A ideia é que a gente possa percorrer 15 questões aí, tá? E aí os próximos vídeos virão também em decorrência desse. Então partamos aí para o gabarito. Incorreto. Nossa questão de número 1 está incorreta, pois o artigo 1 aí, acerca da anterioridade da lei, pessoal, fala que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Nosso princípio da legalidade aí, tentando aí que essa primeira parte, não há crime sem lei posterior, sem lei anterior que o defina, é o princípio da anterioridade, E não há pena sem prévia combinação legal, o princípio da reserva legal. Bacana, pessoal? Então, nossa questão de número 1 aí, acerca da anterioridade da lei, está incorreta. Também é um artigo constitucional, está lá no artigo 5º, no inciso 39 da lei da Constituição Federal, pessoal. Tanta lei que você perde até o nome das coisas. Mas é isso aí, pessoal. Partamos para a questão de número 2. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais civis da sentença condenatória. Questão de número 2, pessoal. Valendo a sua aprovação acerca do direito penal, Decreto-Lei 2848 de 1940. Nossa questão está incorreta ou está correta, pessoal? Se necessário for, pause o vídeo. Partamos para o gabarito. Nosso gabarito aí fala no artigo 2, acerca da lei penal no tempo, que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais, pessoal. Tem efeitos civis aqui não, pessoal. Apenas efeitos penais. Fala da abolição crimes, pessoal. O artigo 2 aí
fala precisamente aí do bolício crimes. Então, o que acontece, pessoal? Essa lei penal no tempo diz o seguinte, em 2005, né, assim como aconteceu, né, a abolição aí, né, a descriminalização do crime de adultério, também houve de sedução. Então, na conduta de adultério já não existe mais. Contudo, pessoal, subsiste aí a ilicitude, que de outra natureza aí vai coincidir lá com o Código Civil, tá? Que é os efeitos extrapenais, também a reincidência e os antecedentes criminais. Mas aí, o que diz aí os efeitos civis, pessoal, está incorreta a nossa questão, tá? Houve aí, então, abolício crimes. Bacana? Partamos para a nossa questão de número 3. A lei posterior, que de qualquer modo favoreça o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Pessoal, será que essa lei posterior vai favorecer aí, mesmo que por sentença condenatória transitada em julgado? Questão de número 3, pessoal, está correta aí. O artigo 2º, parágrafo único, fala que a lei posterior, que de qualquer modo favoreça o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, pessoal. É o princípio da anterioridade da lei. Novatio legis in melius, pessoal. Esse desdobramento aí, ele vem também da legalidade, tá? Da retroatividade da lei benéfica. Está previsto também na Constituição Federal, no artigo 5º e inciso 40, pessoal. Constituição Federal, artigo 5º. Importantíssimo também para sua prova aí. Tá levando aí todos os artigos aí da Constituição, mais especificamente, né, os deveres e os direitos individuais lá, que é o artigo 5º. Então, um rol bem extenso lá para você gravar todos aqueles artigos lá e levar para sua prova. Então, nossa questão de número 3 está correto. Anterioridade, ou retroatividade da lei mais benéfica. Questão de número 4. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração e cessadas as suas circunstâncias que determinaram, aplica-se o fato praticado mesmo que antes da sua vigência. E aí, pessoal, acerca aí da lei excepcional e temporária, nossa questão de número 4 está incorreta ou está correta, pessoal? Fale com nós outros. Partamos para o gabarito. Incorreto, pessoal. A lei excepcional temporária diz lá em seu artigo 3 que a lei excepcional e temporária, embora decorrido seu período de sua duração cessada as circunstâncias que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, pessoal. Então, essa é a lei excepcional e temporária. Exemplo aqui da lei excepcional. Um exemplo, pessoal, no caso da lei temporária. O exemplo da Lei Geral da Copa, né? Foi um fato previsto ali exatamente para determinados momentos, tá? Enquanto a lei excepcional diz o seguinte, que enquanto perdurarem a situação, né, da excepcionalidade, por exemplo, período de sítio. O período de sítio vai estar ocorrendo. Então, é excepcional, né? É um momento excepcional, assim como a lei da Copa, né, que a gente teve aí na Copa do Mundo, que foi temporária, que fez combinações aí de períodos, né, naquele período específico, que foi traduzido aí por meio, né, dessa lei geral da Copa. E aí, o que é importante falar, pessoal? Se em janeiro de 2020, né, com base na lei temporária, se em 2020, né, o cara cometeu um crime lá, José das Couve cometeu um crime lá, e praticou durante uma vigência, né, de uma lei temporária. E aí o processo criminal ocorreu lá em 2025. Essa lei vai alcançar ele sim, pessoal, porque é exatamente o que o texto de lei nos mostra aí, que a lei excepcional temporária, embora, conectivo concessivo aqui, embora decorrido o período da sua duração ou cessadas circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, cessou esse período aí, também pode ser excepcional. A lei é excepcional. Cessou esse período, a temporária também, acabou o período. Elas auto se revogam, tá? Tanto a lei excepcional como a temporária. E aí, esse processo da lei temporária ocorreu em 2020. E aí, você teve, né, você foi, hein, você acabou assim, surgindo aí em cima de alguma combinação dessa lei. Lá em 2025 já tinha acabado a lei, né? Já não se falava mais dessa lei. Mas se o processo está correndo lá, pessoal, essa lei vai te atingir, tá? Sem problema algum. Essa lei ela vem segurar exatamente aí essa aplicação aí dos fatos praticados durante a sua vigência, porque ela tem um período muito curto, né? Então muitas das vezes ela tem esse efeito elástico aí de pegar aí, mesmo que o fato tenha acontecido, né,
o fato tem que ter acontecido na sua vigência. Pode ser fora não, pessoal. Tem que estar dentro da sua vigência, beleza? Então, partamos aí para a questão de número 5, à medida em que a questão de número 4 está incorreta. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o lugar. Pessoal, questão de número 5. Será que considera-se o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o lugar? Partamos aí para o gabarito, pessoal. Está incorreta. O artigo 4 fala lá do tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, pessoal. Não que outro seja o lugar. Bacana? Então, a nossa questão é que fala do tempo do crime. É necessário, por exemplo, essa lei aí, pessoal, para aplicação penal, né, de um fato acontecido, de um crime que venha a ter sido ocorrido de uma pessoa que, ao tempo do fato lá, era menor de idade. Então, o cara teve lá o cara acabou praticando homicídio, né? Uma tentativa de homicídio. E aí, quando o cara fez o fato, ele estava com 17 anos, né, 9 meses. E aí, o candango lá que ele atirou nele, que ele, né, deu essa tentativa aí, foi a vítima, veio a falecer já quando o cara estava em 18 anos, após 18 anos. Essa lei vai estar cometendo ele aí no fato dos 18 anos ou pretérito aí aos 17 anos, né, 6 meses, 9 meses lá, conforme nosso caso hipotético aqui. Conforme o nosso caso hipotético, é o momento da ação e omissão. Então ele vai incorrer aí na tentativa de homicídio, né? Então se o fato ocorreu depois de 18 anos, o cara, né, veio obviamente a ter aí, né, o falecimento, o fato vai se dar com uma tentativa de homicídio, na medida em que ele não veio a falecer na idade em que ele cometeu o delito. Então, nossa questão de número 5 aí fala do tempo do crime, pessoal. Importantíssimo aí para sua prova. Questão de número 6. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido em território nacional, pessoal. Será que a nossa questão de número 6 está correta, pessoal? Partamos para o seu gabarito. Ok, pessoal? Cerca da territorialidade. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional, no crime cometido no Brasil. E aí, pessoal, fala exatamente sobre a soberania, né? O crime, o delito, né? Independente aí do que venha acontecer. Se for nosso território aqui, o dono da cozinha que manda a mão, pessoal. Eles que vão estar versando aí, tratando todo esse processo, esse rito aí acerca do delito cometido aqui no nosso território. Então, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. O crime é cometido no Brasil, aplica-se a lei brasileira, pessoal. Beleza? Nossa soberania. Questão de número 7. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações, aeronaves brasileiras, de natureza pública ou privada, a serviço do governo, onde quer que se encontrem. Questão de número 7, pessoal. Nossa questão está errada, nossa questão está incorreta. Partamos para o gabarito, pessoal, está incorreto, mas essa questão aqui ela é passível de anulação, tá, pessoal? Porque para os efeitos penais, lá, acerca da questão de número 7, fala o seguinte no nosso texto. Para efeitos penais, considera-se extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou privada. Ok, até aqui está certo, pessoal. Contudo, esse privado aqui está falando que está a serviço do governo brasileiro. Então, com certeza, ela vai ser aplicada aí dentro de algumas, né? Ela vai estar a serviço, então ela vai estar praticamente dentro do serviço público, né? Ela vai estar de alguma forma se assemelhando aí às atividades aí da administração pública. Então, nossa questão está incorreta, mas ela é passível aí de correção, pois ela poderá também ser correta, porque se é privada e está a serviço do governo, subsiste aí, né, pessoal, os direitos da administração pública aí. Então, as pessoas que estão a serviço aí do governo brasileiro, de alguma forma, aí vão incorrer também na natureza jurídica da administração pública. Então, nossa questão está anulada, pessoal. Nossa questão está anulada. Questão número 7. Partamos para a questão número 8. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Questão de número 8, pessoal. Acerca da territorialidade, pessoal, nossa questão está incorreta, nossa questão está correta.
Partamos para o gabarito correto, consonância com o artigo 5º, parágrafo 1º, para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves, as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, aérea, no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Então, pessoal, exatamente isso aí, tá? As embarcações brasileiras, mercantes de propriedade privada, que se acham, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Então, para o efeito penal, considera-se como extensão do nosso território. Beleza, pessoal? Questãozinha de número 8 está correta. Questão de número 9. É aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade pública, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou em território do Brasil. Questão de número 9, pessoal. Acerca da territorialidade. Nossa questão está correta? Nossa questão está incorreta. Partamos para o gabarito incorreto, pessoal. Nossa, a questão está incorreta. É aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso em território nacional, em voo de espaço aéreo correspondente, essas em porto ou em mar territorial do Brasil. Então, pessoal, nossa questão dizia que era pública, pessoal. Não, a nossa questão fala da propriedade privada, é aplicável a lei brasileira aos crimes a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras, tá? Se encontrando aqui, pessoal, no nosso território, tanto em porto, tá? Ou correspondente aí em alto mar, tá? Em alto mar não, ou em mar do território do Brasil. Se for em alto mar, é o princípio da bandeira, né? Mas aqui a questão número 9 falava aí sobre as aeronaves e embarcações de propriedade estrangeira de natureza privada. Porque se for de pública, né? E aí vai estar incorrendo também no mesmo princípio que as embarcações e aeronaves do Brasil de natureza pública que estejam, né, ancoradas ou em voo, né, em propriedade ou em território estrangeiro. Então, nossa questão de número 9 está incorreta, na medida em que dizia que era pública. Contudo, é privada, pessoal. Partamos para a questão de número 10. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, em todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Questão de número 10. Valendo a sua aprovação. Essa questão está incorreta, essa questão está correta, pessoal. Partamos para o gabarito. Artigo 6, pessoal, fala do lugar do crime aí. Considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, em todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado, pessoal. Conhecido também como teoria da ubiquidade ou mista, né? Teoria mista. Nesse caso, pessoal, é considerado tanto a ação como a omissão, que é o lugar, no caso, né, da ação que se deu o fato ou omissão, e também o tempo, que é também o lugar do crime, né, que é denominada teoria mista. Pega tempo, né, e também o lugar do crime, comumente conhecido aí como luta, pessoal. Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Ok? Essa questãozinha lá de número 6 falava sobre o tempo do crime. E nessa falamos sobre o lugar do crime, pessoal. Então está de acordo aí com o artigo 6º. A medida aí também que a teoria é conhecida como teoria da ubiquidade ou teoria mista. Fechou? Partamos para a questão de número 11, pessoal. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, o crime contra a vida, contra a honra do presidente da República. Questão de número 11, pessoal. Versando aí sobre o direito aí contra a vida e a honra do presidente. Nós vamos estar tentando agora aqui na extraterritorialidade. Questão de número 11, pessoal, está incorreta. O artigo 7 fala da extraterritorialidade incondicionada, pessoal. E no caso específico aqui, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Os crimes, tá? Nosso inciso 1 e nossa linha A fala que é contra a vida e a liberdade, pessoal. Honra não. Questãozinha aí, muito recorrente em concursos, tá? Então aí, no que diz respeito aí à extraterritorialidade incondicionada, é contra a vida e a liberdade do presidente da República. Tá? Então essa extraterritorialidade aí trata do princípio de defesa, pessoal, pois considera esses bens jurídicos, né, como nós vamos ver mais à frente também, existem outras questões também que nós vamos ver sobre a extraterritorialidade incondicionada. Então fala aí que esses crimes, né, esses bens jurídicos aí são essenciais. Por isso tem essa titularidade do Estado e devem aí ser incondicionada à aplicação da nossa lei, pessoal, né?
Então, essa extraterritorialidade incondicionada aí, consonância com o artigo 7, está incorreta, pessoal. Questão de número 12. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, o crime de genocídio quando a vítima for brasileira ou domiciliana no Brasil. Questão de número 12. Está incorreta ou está correta, pessoal? Partamos para o gabarito aí, valendo sua aprovação. Incorreto, pessoal. Questão de número 12 está incorreto. Novamente, sobre a extraterritorialidade incondicionada, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos em estrangeiros, crimes. Agora nós estamos falando da linha D, genocídio quando o agente for brasileiro, pessoal, ou domiciliano no Brasil. Bacana, pessoal. Então, em consonância aí com o artigo 7, novamente aí acerca da extraterritorialidade incondicionada. E aí, pessoal, os demais crimes aí também que vão ser de forma incondicionada, pois independem, pessoal, né, dessas condições aí, pois os princípios, os princípios aí, né, os bens de princípios aí são os jurídicos essenciais aí. O nosso artigo 7 fala lá que contra o patrimônio, a fé pública, a união, as instituições aí, né, de empresa pública, também fala sobre a administração pública e quem está a seu serviço. E no caso do genocídio aí, todas essas questões, pessoal, da linha A, linha D, depois vocês correm no artigo 7 lá, leve para sua prova, essas questões aí falam exatamente da extraterritorialidade incondicionada. Independem, pessoal, tá? Não existem condições para ser aplicada a nossa lei, tá? Então, chegou lá no estrangeiro, foi acometido aí, no artigo 7, do inciso 1º, que fala dos crimes da linha A linha B, a linha C e a linha D, vão estar incorrendo aí na extraterritorialidade incondicionada. Partamos para a questão de número 13, pessoal. Ficam sujeitos às leis brasileiras, embora cometido no estrangeiro, o crime que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Questão de número 13, pessoal. Essa questão está correta? A questão está errada. Novamente, é acerca da extraterritorialidade. Partamos para o gabarito. Correto, pessoal? Novamente, o artigo 7 aí, agora falando da extraterritorialidade incondicionada. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes. Aí o inciso 2, que vai falar exatamente sobre as espécies aí dos crimes da extraterritorialidade incondicionada. A nossa linha A fala que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então, pessoal, além deste, existe outros também que você tem que levar para sua prova, né? Tem os praticados em aeronaves, embarcações brasileiras, né, de mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Tem também lá os que dependem, né, da prática aí da extraterritorialidade incondicionada, que é a linha A, B e C. Esse dependem de requisitos, pessoal. Né? Nesse caso específico aí tem os requisitos também que tem que ser vistos lá. Por isso que existe essa condição aí. Aí tem entrar agente no território nacional, seu fato punível também dos países em que foi praticado, está o crime incluído entre aqueles pelos quais o Brasil e a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro, ou não ter aí cumprido a pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro, ou por outro motivo não está extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então existem algumas condições. Então essa extraterritorialidade dos crimes cometidos no estrangeiro, aí vão ser submetidos à lei brasileira, na medida em que, observados os requisitos aí do artigo 7. Leva para sua prova, pessoal. Bem recorrente também aí. Lá tem outros parágrafos também específicos, né, que intitulam aí o artigo 7 e o inciso 2, que é importante você estar recorrendo também a essa lei lá. A lei do nosso direito penal. Bacana, pessoal? Então, partamos aí para a questão de número 14. A pena cumprida no estrangeiro acentua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela computada, quando idênticas. Questão de número 14, pessoal. Valendo a sua aprovação. Partamos para o gabarito. Nosso gabarito está incorreto. Agora já falando do artigo 8, que fala da pena cumprida no estrangeiro, pessoal. A pena cumprida no estrangeiro, ela atenua, tá? A pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime, tá? Quando diversas, ou nela computada, quando idênticas. Então, um exemplo, pessoal. No caso da extraterritorialidade incondicionada, aí, o crime contra a vida e a liberdade do presidente. Tá? Ocorreu lá na França, né, um fato com o presidente. E lá o cara tomou a cadeada lá de 10 anos. E aí, como é incondicionado, ele vai ter que vir para cá. Independem, né, de condições para ele estar sujeitando a pena brasileira.
E aqui ele vem e toma 15 anos, pessoal. Então, esse texto de lei aqui fala pra gente exatamente isso. Se ela foi cumprida no estrangeiro, aqui no Brasil ela vai ser atenuada. Lá na França ele pegou 10 anos por ter praticado esse crime. Ele incorreu também lá na França por esse crime praticado contra a vida ou a liberdade do presidente, que é a nossa extraterritorialidade incondicionada. Aqui no Brasil, ele pegando 15, aí vai tirar esses 10 anos de pena que ele já cumpriu lá fora, pessoal. Então, nesse caso específico aí, ele vai estar, sim, pegando 5 anos em virtude dessa atenuação. E aí, para os demais requisitos aqui, ó, quando diversas ou nela computada quando idênticas. Então, se forem idênticas, vai ser computado com o que já foi cumprido lá no estrangeiro, para saber se ele vai ter de cumprir ou mais alguma coisa aqui no Brasil. Então, vai ter que ter essa necessidade aí de saber se essa pena cumprida no estrangeiro lá foi idêntica ou ela foi diversa, para que a gente possa fazer também a computação aqui e a incidência aí da criminalização dessa conduta dele. Então, nessa questão de número 14 aí, fala exatamente isso da pena cumprida no estrangeiro, na medida em que a nossa questão de número 14 está incorreta, pois atenua a pena cumprida no estrangeiro, não acentua. Questão de número 15, pessoal. Nossa derradeira questão aí valendo a sua aprovação. A sentença no estrangeiro quanto à aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências. Pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado a reparar o dano, a restituição e outros efeitos civis e sujeitá-lo à medida de segurança. E aí, pessoal, falando aí sobre essa homologação aí, está incorreta, está correta a sentença estrangeira, vocês me dizem aí. Questão de número 15. Partamos para o gabarito. Artigo 9 aí fala da eficácia da sentença estrangeira. Então, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira, produz a mesma espécie, nas mesmas consequências. Pode ser homologada no Brasil, pessoal. E aí tem que respeitar esses requisitos aqui, tá? Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituição, outros efeitos civis e sujeitá-lo à medida de segurança. Então, nesse caso aí, pessoal, a homologação não ocorreria, por exemplo, se o crime no estrangeiro no Brasil for atípica, né? Então a lei fala lá, quando a aplicação da lei brasileira produz na mesma espécie as mesmas consequências. Então, se lá, por exemplo, o crime de homossexualidade, esse crime lá fora, isso é crime, homossexualidade, um exemplo. E aqui no Brasil não. Então, nesse caso específico, não tem como, tá? Sendo homologado no Brasil. Tem que ser a mesma espécie. Um furto, por exemplo, pessoal. Um furto aí daria tudo certo para a gente poder estar atentando aí quanto a essa homologação. É só observar também os requisitos aí, que é obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e outros efeitos civis, sujeitá-lo à medida de segurança. E aí também fala um parágrafo único, pessoal, que a homologação depende também, para os efeitos previstos no inciso 1, o pedido da parte interessada. Então, o estrangeiro lá, né, essa sentença, o cara tem que pedir, tem que ter esse objetivo aí, tem que pedir essa aplicação aí para a gente poder homologar. E para outros efeitos da existência de tratados de extradição com os quais, né, o Brasil aí, ele faça parte, cuja autoridade também judiciária emanou a sentença. Ou por falta de tratado, aí tem que ter requisição por parte do ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça entra em cena aí se não tiver esse acordo, pessoal. Então, para efeitos aí da eficácia da norma estrangeira, para nossa homologação aí, tem que respeitar esses requisitos aqui e os demais parágrafos. Mas a nossa questão dizia que na medida aí em que obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e outros efeitos civis e sujeitá-lo à medida de segurança está de acordo com a nossa questão, então nosso gabarito está correto, pessoal. Essa obrigação do condenado à reparação do dano aqui, restituição e outros efeitos, os efeitos extrapenais, pessoal, tá? Então, vale a pena aí dizer aí que é os efeitos civis. Pena não pode cumprir pena aqui não, tá? Essa homologação não fala pena não, crime lá, reclusão não, pessoal. É mais multa, esses efeitos extrapenais aí. E eles são condicionantes, tá, pessoal? A esses incisos aqui, ó. Tá? A questão do medida de segurança, os semi-imputáveis, os imputáveis, ele pode também estar incorrendo aqui essa homologação. Então, está dentro de acordo aí com o artigo 9º, a eficácia da sentença estrangeira aí. Bacana, pessoal? Então, fechamos mais esse vídeo, nossas questões relativas aí ao direito penal. Espero que tenham gostado. Em breve mais vídeos aí para a gente poder estar repassando para vocês. E aí conte conosco nessa caminhada rumo à aprovação. Deixe seu like, seu comentário, sua crítica, sua sugestão. E se possível, compartilhe esse vídeo, pessoal. Valeu! Fui!